Eu costumo dizer que o diferencial de One Piece é todo o suspense e mistério que o Oda consegue guardar por tanto tempo em sua obra. Esses mistérios são tão bem construídos que nós passamos mais de 1000 episódios aguardando ansiosamente para descobrir tudo sobre o universo dos piratas. E é exatamente por isso que eu fiz um vídeo compilado para te mostrar quais são os principais mistérios que serão revelados agora na saga final de One Piece. Será que você tem alguma resposta para esses mistérios? Então assiste esse vídeo até o final porque eu vou te mostrar os principais mistérios em One Piece que não foram respondidos até hoje. E sério galera, tem uns mistérios que talvez você tenha se esquecido. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. Galera, sem sombra de dúvidas, One Piece é uma das obras mais incríveis de toda a ficção. É realmente fascinante acompanhar a forma que, como seu criador, Eiichiro Oda, constrói a narrativa da história. O mais interessante disso tudo é que em várias vezes, o mangá de One Piece deixa algum mistério em aberto. E só depois de mais de 500 capítulos vem explicar pra nós. Mas dentre esses inúmeros mistérios, existem alguns que chamam a nossa atenção por serem de suma importância para a obra. Por isso que nesse vídeo vou comentar sobre os 7 maiores mistérios de One Piece que não foram respondidos até hoje. E já vou adiantando que o maior mistério referente a tudo isso é sobre a questão se você vai deixar like no vídeo e vai logo se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e não perder os próximos vídeos de One Piece aqui do canal. Poxa galera, tô me esforçando o máximo para trazer conteúdos recorrentes de One Piece aqui. Então não se esquece de deixar o like e se inscrever. Mas agora que você já se inscreveu, bora pro vídeo. O que fez Dragon se rebelar contra o governo? Por ser filho do vice-almirante Garp, intitulado o Herói da Marinha, era de se esperar que o Dragon seguisse os caminhos de seu pai e vivesse a vida dedicada a trazer a justiça por meio da marinha. No entanto, o Dragon não seguiu o exemplo de seu pai e se virou contra o governo mundial. É certo dizer que o Dragon se rebelou contra o governo após presenciar atrocidades que o governo fez no mundo inteiro. Por exemplo, quando ele encontrou o Sabo chorando pelas coisas horríveis que os nobres estavam fazendo, Dragon se sentiu revoltado pelo fato do governo estar fazendo mais uma criança chorar por suas atrocidades. Ou seja, isso significa que ele mesmo já se decepcionou com o governo quando criança. Mas afinal de contas, será que o Dragon era algum integrante da marinha antigamente? Bom, é possível que sim, pois recentemente o governo mundial revelou que a alcunha do Dragon é Dragon o Rebelde. E por carregar esse nome Rebelde, a gente pode imaginar que em algum momento o Dragon estava servindo a marinha. Só que após presenciar os atos horrendos da organização, ele se desfez de seu cargo e criou um exército totalmente voltado para destruir o governo. Quais as reais intenções de Shanks? No início, Shanks era aquele tipo de personagem que conquistava o coração do público só de dar um sorrisinho, pois ele foi o pioneiro para motivar o Luffy a navegar nos mares e se tornar o rei dos piratas. Além disso, ele foi o verdadeiro guerreiro quando parou a guerra em Marineford, sozinho com sua tripulação apenas com a sua presença, algo de muito respeito. Porém, bastou apenas uma única cena para acabar com toda essa admiração que nós tínhamos com ele e levantarmos uma pulga atrás da orelha. A cena em questão foi no momento em que foi revelado que Shanks tinha permissão para conversar diretamente com os Goroseis. E pior ainda, os 5 velhotes tinham um respeito total por Shanks. Então, afinal de contas, isso significa que o Ruivo é um aliado do governo? Bom, é difícil dizer, pois recentemente o Shanks apareceu novamente, e junto com seus companheiros, ele demonstrou novamente um comportamento tranquilo e humilde. Algo semelhante quando ele foi introduzido na história. Tanto é que quando ele percebeu que o almirante Touro Verde estava atacando o país de Wano, o Shanks usou o seu Haki do Rei para expulsá-lo de lá. Ou seja, dá pra perceber que temos um dilema aqui, pois ao mesmo tempo que o Shanks vai até Maria Joyce para conversar com os Goroseis, ele também luta contra os almirantes para salvar os piratas. Só que também temos que levar em conta que o Shanks aparenta saber onde está o One Piece, pois de uma hora para outra ele virou para o Ben Beckman e perguntou se já estava na hora de encontrar o One Piece. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que o Oda quer deixar a gente maluco pensando no que o Shanks realmente pretende fazer. Então vou deixar essa questão com vocês. Comenta aqui embaixo se vocês acham que o Shanks é um mocinho ou um verdadeiro vilão de One Piece. Século Perdido. Passando agora para um dos maiores mistérios da história. Nós temos o Século Perdido, que foi um período de 100 anos que ficou completamente apagado da história.
Segundo alguns estudiosos da ilha de Ohara, terra natal da Robin, o século perdido foi um período em que uma população conhecida como o Grande Reino dominava o mundo de ponta a ponta. Até que em um momento, 20 reinos se uniram para tomar o lugar desse grande reino. E a união desses 20 reinos vieram a ser nomeados como Governo Mundial, a mesma organização que domina o mundo de One Piece até hoje. Após o governo ter tomado o poder para si, eles apagaram tudo que se sabe sobre o século perdido. Mas ainda restaram algumas pedras conhecidas como poneglyphs, que contam alguns fatos que ocorreram nesse século perdido. Porém, galera, essas mesmas pedras são proibidas de se lerem. Se alguém souber falar a língua escrita nesses poneglyphs, o próprio governo se encarregará de sua morte, assim como foi a ilha de Ohara. Mas a questão é, o que será que aconteceu nesse século para ter que ser apagado da história? Comenta aqui embaixo o que você acha que aconteceu. Joy Boy. Joy Boy é um dos homens mais importantes para a história de One Piece, se não o mais importante. No entanto, quem ele realmente foi é com certeza algo que não sabemos até hoje. Tá, sabemos um pouco. No momento, a única coisa que sabemos a respeito do Joy Boy em sua vida é que ele fez uma promessa para o povo da Ilha dos Homens Peixe, porém ele não conseguiu cumprir. Além do mais, ele escreveu esse pedido de desculpas para os tritões por meio de um dos poneglyphs, que são artefatos proibidos perante ao governo. Ou seja, por ter escrito em um dos objetos que não são permitidos pelo governo, podemos imaginar que Joy Boy tenha feito parte desse grande reinado, que foi a civilização que rivalizou contra o governo mundial durante o século perdido. Algo que tudo indica, Joy Boy foi um usuário da Hito Hito no Mi, a mesma fruta que o Luffy tem atualmente. Podemos chegar a essa conclusão pelo fato de que quando o Luffy despertou os poderes da sua fruta, ele começou a emitir um batimento cardíaco nomeado como Tambores da Libertação. E a partir do momento que Zunisha, o antigo companheiro do Joy Boy, escutou esses tambores, logo disse que esses são os mesmos batimentos de Joy Boy. Ou seja, galera, todos os usuários da Hito Hito no Mi emitem esses tambores da libertação. Logicamente, podemos dizer que por esse motivo, Joy Boy foi um usuário da Hito Hito no Mi em sua época. No fim da sua vida, Joy Boy deixou um tesouro na ilha de Laugh Tale, onde nesse tesouro provavelmente ele deixou uma carta contando sua história, e também guardou algo misterioso que até então não sabemos ao certo do que se trata: o verdadeiro sonho de Luffy. Desde o início nós acreditávamos fielmente que o sonho do Luffy era se tornar o rei dos piratas. Bom, de certa forma esse realmente é um sonho do Luffy, mas ele quer se tornar o rei dos piratas porque ele acredita que esse título lhe dará a possibilidade de conquistar seu real sonho. Até o momento não nos foi revelado seu sonho, mas ele tem esse objetivo desde quando ainda era uma criança, e os únicos que ficaram sabendo naquela época foram Sabo, Ace e Shanks. Alguns anos depois, Ace contou isso para Yamato, que também ficou sabendo. Já no capítulo 1060, Luffy também contou para toda a sua tripulação, que então desconheciam seus objetivos. Olhando pela reação de cada um, podemos ter uma ideia do que seja. No caso de Ace e Sabo, ambos riram quando Luffy contou isso para eles. Já no caso do Chapéu de Palha, alguns se surpreenderam, outros admiraram seu sonho e alguns riram também. Com base nessas reações, podemos imaginar que esse seja um sonho bem infantil, no melhor estilo Luffy de ser, né? Comenta aqui embaixo o que você acha que é esse sonho do Luffy. Quem está no trono vazio? A princípio, esse trono recebeu esse nome para representar o centro do mundo. Ninguém tem autoridade para se sentar nele, pois o trono vazio simboliza os 20 reinos que comandam o governo mundial. No entanto, vimos que alguém tem total autoridade para sentar nesse trono vazio sem que o mundo saiba disso. E além do mais, os próprios Goroseis respondem diretamente para esse ser. Nos foi informado que o nome desse ser é Insama, que está no topo do governo mundial. Vimos pouquíssimas coisas a respeito, porém podemos perceber que ele guarda um chapéu de palha gigante em seu castelo. Talvez esse chapéu de palha tenha pertencido a Joy Boy no século perdido. E quem sabe o próprio Insama tenha vivido durante essa época e rivalizou contra o próprio Joy Boy. Não sabemos ao certo, ou se é um engomadinho que fica dando ordens. Porém no capítulo 1060, o Sabo estava no reino de Lulúcia, até que a cena corta para Insama com o mapa apontado para o reino de Lulúcia. E então, vários relâmpagos se concentraram em cima desse reino e destruíram tudo em questão de segundos. É possível que isso tenha sido ocasionado pelo próprio Insama, e segundo algumas teorias, muitos apontam que ele seja o próprio Uranus, uma das 3 armas ancestrais, que até então não tinha sido revelado seu paradeiro. Mas afinal de contas, o que Insama representa na história desse mundo? Ele na verdade será o inimigo final do Luffy?
Bom, várias dessas perguntas só serão respondidas muito provavelmente no arco final do mangá, One Piece. Mas é claro que não podia faltar o maior mistério de toda a história de One Piece, que no caso é o próprio One Piece. Desde o primeiro episódio, nosso protagonista vem à procura desse tesouro, e hoje, mais de 1000 episódios após isso, ainda não sabemos ao certo no que se trata esse tesouro. Pelo que sabemos, One Piece é um tesouro que também desvenda para o pirata os enormes mistérios envolvendo esse mundo, como por exemplo, os eventos que ocorreram no século perdido. E quando Roger encontrou esse tesouro, ele leu a carta de Joy Boy. E vocês sabem qual foi a reação dele e dos piratas dele? Bom, eles riram. Segundo o próprio Roger, Joy Boy teria deixado um conto de piadas em Laugh Tale. Porém, One Piece não se limita apenas a isso, pois segundo o próprio autor da obra, One Piece é algo físico, algo que alguém pode pegar para si. É muito difícil ter uma noção do que seja, mas quando Roger chegou a Laugh Tale, ele disse que chegou mais cedo e que só faria sentido encontrar esse tesouro num futuro mais próximo. Ou seja, será que One Piece guarda uma arma ou algum artefato histórico que só pode ser utilizado em uma determinada época? Bom, é difícil imaginar, porém esse futuro no qual Roger mencionou finalmente chegou. E a pessoa mais apta a encontrar esse tesouro é Monkey D. Luffy, o futuro rei dos piratas. É difícil encontrarmos respostas para essas perguntas, por isso é interessante você deixar um comentário deixando a sua teoria a respeito de cada um desses mistérios. Vai ser muito legal trocar uma ideia com vocês sobre essas teorias e esse mundo maravilhoso que é One Piece. Também não perca tempo e já entre para a tripulação do bando do canal Nerdficando. Olha, se o Luffy não achar One Piece, a gente do canal vai achar primeiro. Então se inscreve e ativa o sininho para entrar nessa tripulação. Na tela está passando um vídeo sobre todas as transformações do Luffy. Confere esse vídeo que está completinho. Garanto que você vai curtir muito. Valeu por assistir, beijos, fui!